Dino suspende quebra de sigilo de empresária, né? É praticamente uma breaking news essa notícia. Saiu há pouco, inclusive, a gente estava até conversando sobre isso aqui nos bastidores, e o ministro do STF, Flávio Dino, suspendeu a quebra de sigilo da empresária Roberta Luxinger, né? Aprovada pela CPMI do INSS na mesma votação em que também tem sido analisada essa quebra de sigilo do Lulinha, né? O filho do nosso aqui, teoricamente, presidente da República, né? O Lula. Mais uma vez envolvido em escândalos de corrupção, mais uma vez envolvido também com a família. E, é claro, ele disse que não vai passar a mão na cabeça do filho, né? Que se de repente ele realmente estiver envolvido em tudo isso, ele vai ter que arcar com todas as consequências. O que eu duvido muito, né? Já que ele tem muitos contatos, tem muita gente envolvida em tudo isso com ele. Isso para mim é uma história para inglês ver. E aí eu gostaria de saber a análise da Karina também em relação a essa situação. O Lula falando que vai deixar investigar o filho dele, essa coisa toda, isso daí é uma falácia. O Lula é o mentiroso contumaz, sabemos disso. O Lula ele já está articulando no bastidor, conversa para lá, conversa para cá, já está vendo juiz, desembargador, não sei, conversando ali nos bastidores para entender a situação, né, de como ele vai poder se sair livre dessa, que vai ser difícil. Agora o estrago está feito. Então, a contenção de danos aí vai ser complicada. Nem mesmo o Sidônio vai dar conta de fazer isso com perfeição, porque não dá. Só piora o caso. E o Lulinha, se realmente não tivesse absolutamente nada com isso, ele deveria se colocar à disposição da justiça, deveria ter voltado já da Espanha para o Brasil, ele deveria ter deixado abrir as contas dele e falar: não devo nada a ninguém, não devo nada à justiça, está aqui, abram, vejam o que vocês quiserem. Ele fez isso? Não, claro que não. Agora, a Roberta Luxinger, ela é uma lobista, herdeira aí do ex-Crédito Suíço, num banco, o pai dela era banqueiro, tem muitas influências, servia como tráfico de influência ali dentro, tanto é que o careca do INSS também está entrelaçado entre os dois. Lulinha recebia uma mesadinha aí de 300 mil, justamente por isso, porque o careca do INSS queria ser levado para dentro do Senado, do Congresso, ali do Planalto, para que tivesse passe livre para poder negociar suas coisas. E aonde ele foi? Ele foi no Ministério da Saúde, ele foi na Anvisa. Teve passe livre porque o Lulinha abriu as portas para ele fazer isso. Então, isso também está documentado, está dito. Agora, é difícil, e fora outras coisas, porque o Lulinha é uma figura muito incógnita nisso tudo, porque muitas poucas pessoas veem o Lulinha em giro, né? Ninguém vê, é uma figura que todo mundo sabe que existe, mas ninguém viu, é difícil ver. Está na Espanha agora, mora em Madrid, pelas informações que nós temos é que há mais ou menos umas 2 semanas ele foi visto em um restaurante em Madrid de luxo, sentado à mesa com o filho de Fidel Castro e outros lobistas. Então, ele continua articulando todo o processo ali que interessa a ele, tendo o pai presidente do Brasil. É óbvio que as articulações nos bastidores são feitas. E aí a gente está vendo só a ponta do iceberg, porque eu acho que embaixo disso, nas profundezas, tem muito mais, porque nós não temos nem ideia de onde isso possa chegar. Então é uma bomba atômica isso tudo, é uma caixa de Pandora, que eles não querem abrir de jeito nenhum. Do lado nós temos os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes tentando barrar, de qualquer forma, a quebra de sigilo do Meredith, né? Gilmar Mendes também entrando, falando que não, de Flávio Dino, não, eles têm. Depois, agora, o Flávio Dino ele dá a decisão para que não. Que a quebra do sigilo da senhora Roberta aí não pode ser feita, porque não pode. A CPMI e CPI não tem autorização para fazer devassa na vida do cidadão, mas esses cidadãos aí têm passe livre para fazer devassa na vida de todo mundo, que eles não estão sendo nem mesmo tratados do jeito que tinha que ser feito. Pessoas que nem cometem crime no Brasil estão presos, pessoas que tiverem manifestações por um Brasil melhor foram acusados de crimes absurdos, até mesmo com a abolição do Estado Democrático de Direito, que é um crime gravíssimo, e eu repito que esse crime é tão grave que é difícil você se desvincular dele depois e ter uma vida normal, porque você é tratado a vida inteira como um terrorista. Se você quiser tirar um visto para algum lugar do mundo, você não vai conseguir, porque está manchado o seu
o seu histórico criminal. Completamente. Sem contar o problema psicológico e o trauma que essas pessoas vêm vivendo, né? Que é gravíssimo. Então, tudo isso, gente, é injusto demais a gente ver essas duas. E a gente está tendo a oportunidade hoje de enxergar dois polos completamente distintos. Um polo que foi tratado como criminosos, como eles falavam que eram terroristas, né? Terroristas criminosos que atentaram contra o Estado Democrático de Direito, que foram jogados na cadeia do jeito que foi, com grupos de WhatsApp como é que chama, de empresários no Brasil, que foi colocado aí como um grupo criminoso, que só estavam querendo que o Lula não fosse eleito, só por isso. Enquanto nós temos essa cúpula aqui de ministros com provas, elementos, tudo registrado, acusando realmente outras pessoas, incitando realmente a violência, e fazendo o que estão fazendo, eles sim a devassa na vida de todo mundo, estão impunes. Então, é essa distinção que nós estamos vendo no Brasil que causa uma revolta muito grande. Vamos ver até que ponto essa revolta vai aumentar, porque o povo brasileiro é muito pacato e o povo brasileiro já está acostumado com essa história, já normalizou. E isso é um mal da nossa sociedade, não deveria ser assim. Mas a revolta vai aumentar cada vez mais a partir do momento que começa a aumentar também essa escalada injusta em relação a todos esses crimes que estão sendo cometidos em Brasília. Faz todo sentido, Karina. Agora, aproveitando também esse assunto, queria trazer a Isadora para essa análise, porque olha só, né, Isadora? Por incrível que pareça, essa empresária de qual nós estamos falando, a Roberta, ela é amiga do Lulinha. Então ela tem informações também muito sigilosas, ela deve ter informações muito relevantes para serem abordadas aí na CPMI do INSS, já que ele também está envolvido até o talo em relação a isso e já tem sido comprovado, né? Enfim, o fato das pessoas terem medo de trazer essas verdades à tona, né, já demonstra que tem coisa escondida por baixo do pano, né? Qual que é a sua visão em relação a isso? Tem uma coisa que eu normalmente reflito, que é a seguinte: olha o que a esquerda falava quando havia algum tipo de sigilo dentro do governo Bolsonaro, que normalmente era um sigilo ali das questões militares, um sigilo necessário para fins de proteção nacional. Eles atacavam, né? E aí foi literalmente uma promessa de campanha do Lula: não, eu vou acabar com todos os sigilos, eu sou contra sigilo. E utilizaram isso fortemente durante a eleição, falando que sigilo não dá. E agora o que a gente está vendo é literalmente sigilo atrás de sigilo dentro do governo Lula e também dos seus amigos. Eu quero até aqui citar, tem uma série que o pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, criou recentemente, que me chamou muito a atenção, que fala o seguinte: Os Intocáveis. E aí eles estão trazendo, através de charge, enfim, de animações, explicando como é que está sendo essa questão de proteger os amigos do rei, né? Então a gente literalmente vê que tem pessoas que são definitivamente intocáveis, né? São os filhos, são os amigos, são sei lá quem que está ali ao entorno desse esquema de corrupção. Isso que estamos falando agora a respeito ao escândalo do INSS, né? Retomando principalmente que já não é mais sobre o Master, é sobre o INSS. Então, uma coisa que me chama a atenção é que a esquerda bate na tecla do sigilo, né? Bateu na tecla do sigilo, mas só quando era com o Bolsonaro. Agora, aparentemente, está tudo bem em relação a ter sigilo. E o sigilo, ele traz um questionamento para a gente, que é o seguinte: o que estão tentando esconder? Né? De fato, o que é que está por trás? Por que tem que fazer essa proteção toda? Isso me chama atenção. E com certeza é um absurdo sem tamanho o Lula falar: não, tem que investigar mesmo, como se ele quisesse tirar o dele da reta, né? Ele está se fazendo de bom moço e está falando assim: não, eu não vou passar a mão na cabeça, se fez alguma coisa tem que pagar mesmo. Como se a gente não enxergasse que ele também está envolvido, né? Esse é o grande ponto que me revolta. E não tenho dúvidas de que o brasileiro ele tem que ficar assim, mais atento e mais indignado mesmo, porque tudo que nós estamos assistindo é absurdo. Eu percebo que há uma tentativa até de tornar a compreensão das pessoas sobre esses casos difícil. Ainda bem que nós temos jornalismo sério, como a Revista Exato, ainda bem que nós temos as redes sociais
para poder falar e traduzir e explicar para as pessoas, porque a grande maioria muitas vezes escuta, né, os nomes, sigilo, Banco Master, escândalo do INSS, mas elas nem conseguem compreender o que está acontecendo. E a gente tem aí um papel também de traduzir para essas pessoas. Então é completamente absurdo, porque a esquerda, como sempre, incoerente, quando era com o Bolsonaro, bateram muito na tecla do sigilo, agora tá tudo bem ter sigilo, aparentemente. Isso é uma coisa que me deixa bem indignada. E a pergunta que fica é: o que estão tentando esconder? Para que tanto sigilo? É sigilo atrás de sigilo para proteger os seus amigos.